Olá, estamos aqui novamente. Vamos dar continuidade ao nosso compartilhamento de conhecimento. Então, estamos falando aqui do módulo, né, de bens, e agora nós estamos na parte de baixo de bens, né? Só para dar uma pequena recapitulada. Primeiro, nós cadastramos o bem, né, o item, como do tipo bens, né? Colocamos lá todos os detalhes dele no cadastro. Depois, nós compramos o bem, ou seja, se eu não cadastrar primeiro um item do tipo bens, eu não consigo comprar. Depois da compra, eu tenho que fazer o controle dele, né? Que é a parte de você colocar o centro de custo, colocar a vida útil, quem é o usuário, qual empresa, qual lotação, qual o número da plaquinha ali do patrimônio, a gente coloca tudo no cadastro de bens. E essa é a última aula agora que fala da baixa, né, e do período. Vamos falar sobre como você baixar um bem quando ele for ficar obsoleto, quando ele for vendido, quando ele for inutilizado, né, quando ele for extraviado, independente do motivo, ok? Então, vamos aqui, né, no sistema bem simples, nós só chegamos aqui na aba processo do administrativo, aqui eu tenho um patrimônio, e aí eu tenho a opção baixa de bens, ok? Nessa opção baixa de bens, você tem aqui a data, né, que você vai fazer essa baixa, e aí você tem as opções, ó, tipo de baixa, ó, por sinistro, né, um acidente, alguma coisa, obsolescência, que é o item que fica, né, velho. Aí você tem permuta, extravio, furto, roubo. Qualquer motivo você pode colocar aqui para poder registrar no sistema. Você pode também escrever ideia, o histórico, né, do que aconteceu. E daí você pesquisa por grupo os bens e vai aparecer para você, né, todos os bens que a empresa tem. Com isso você consegue, né, baixá-lo e você faz exatamente o processo de baixa do bem independente do motivo, ok? Ao gravar, o sistema vai pedir uma aprovação, você grava, faz essa aprovação e com isso você consegue, no processo do sistema, o bem vai ficar baixado, ele não vai mais aparecer na relação de bens, ele não vai mais depreciar na sua DRE, ele não vai mais aparecer no seu relatório, né, de bens ativos, e você executou dessa forma a baixa do bem, ficando o seu processo adequado. O outro ponto dessa aula também é também muito simples, que no caso, né, nós temos aqui processo no mesmo lugar, patrimônio, período. Para que serve o período de bens no sistema, gente? Esse processo ele é uma espécie de um cadeado, de uma chave, né? Então, você que é gestor da área de patrimônio, quando você conclui o seu processo, quando você fez o seu controle de bens, né? Colocou lá todo mês certinho a vida útil, colocou lá o usuário, o centro de custo, e você vai lá e deprecia o bem, que é o processo, você vem aqui nessa opção e fecha o período. Por quê? Uma vez você fechando o período, ninguém mais pode mexer. Alessio, e se alguém ir lá e abrir o período? Aí é onde entra o controle de acesso, né? Então, o ideal, né, e por isso que a gente tem um processo muito bem organizado na parte de perfis de usuário, é que somente o gestor de bens, o gestor de patrimônio, ele tem a senha, né, o acesso para poder alçada, para poder mexer aqui, que seria abrir e fechar período. Uma vez feito o seu processo de patrimônio mensal, fechou o período do mês, ninguém mais mexe, ninguém mais toca no seu processo, ok? Com isso, nós temos aí a conclusão do processo completo de patrimônio, que ele é separado, né, nas etapas, né? A primeira etapa é cadastrar o bem, tem que saber, estar bem cadastrado com os dados corretos. Depois, comprar o bem. Depois, controlar o bem. E, por último, se precisar, baixar o bem quando ele for vendido. Se não, basta todo mês você fazer o fechamento do período para que você tenha o seu processo organizado e estruturado. Se você todo mês faz o fechamento, analisa a sua depreciação, analisa o seu processo de bens e você fecha o período, você pode ir para casa em paz e tranquilo que você que é gestor de patrimônio está fazendo o seu processo correto, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Um abraço a todos. Muito obrigado.